Olá, ouvintes do podcast Contra Controle. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No episódio de hoje, a gente vai trazer uma discussão bem importante que ferveu as redes sociais nos últimos dias e que felizmente teve um desenrolar favorável à causa autista. Mas isso não significa que a gente pode descansar, porque vai lá, vem cá, aparece uma novidade, alguém querendo tirar um direito, e a gente tem que ficar de olho, infelizmente. Hoje eu quero conversar sobre um assunto que tem gerado muita discussão na internet, mas pouca profundidade, que é a tentativa de separar o autismo nível 1 de suporte da pessoa com condição de deficiência. Talvez você tenha visto comentários dizendo que autismo virou moda, que todo mundo agora quer diagnóstico, ou até que pessoas estariam buscando laudos por benefícios e, sinceramente, esse tipo de discurso revela muito mais desconhecimento e preconceito sobre o autismo do que sobre as pessoas autistas. Então, hoje vamos conversar sobre como o conceito de autismo mudou ao longo do tempo, porque o termo Asperger deixou de existir nos manuais diagnósticos, o que a lei brasileira realmente diz, e principalmente o que está em risco quando tentam retirar direitos de pessoas autistas consideradas, entre aspas, leves. Porque por trás dessa discussão jurídica existem pessoas reais, famílias reais, necessidades reais. E a gente precisa voltar a olhar para isso. Uma coisa importante de entender é que o autismo não mudou do nada. O que mudou foi a forma como a ciência compreende o funcionamento humano. Durante muitos anos, existiam diagnósticos separados. A gente tinha o autismo infantil, a síndrome de Asperger, o transtorno invasivo do desenvolvimento. Mas com o avanço das pesquisas, percebeu-se que essas pessoas tinham muito mais semelhanças do que diferenças. Então, os manuais diagnósticos passaram a compreender tudo isso como parte de um espectro. E daí que surge o nome transtorno do espectro autista. Esse espectro não significa mais ou menos autista, significa formas diferentes de manifestação. Existem pessoas com maior necessidade de suporte e outras com dificuldades menos visíveis. Mas isso não significa de forma alguma que há ausência de sofrimento ou ausência de prejuízo funcional. Apesar de que não se usa mais o termo síndrome de Asperger, muitas pessoas ainda usam o termo Asperger porque receberam esse diagnóstico durante anos. Outras se identificam com a palavra por questões culturais ou de pertencimento, mas clinicamente hoje não é um diagnóstico separado. Não faz a pessoa menos autista, ela está ali dentro do espectro. Existe uma ideia muito equivocada do autismo nível 1 de suporte, que significa um autismo com ausência de prejuízo. Tá, a pessoa é autista, mas nem tanto assim. O que é um equívoco. Muitas vezes o que as pessoas chamam de leve, entre aspas, é apenas um sofrimento que a pessoa aprendeu a mascarar. Tem gente que consegue trabalhar e mesmo assim entra em colapso quando chega em casa. Tem pessoas que conseguem conversar, mas vivem em exaustão social constante. Tem autistas que passam a vida inteira sendo chamados de exagerados, de estranhos, sensíveis demais, de difíceis, de chatos, de metidos. E isso tem um custo emocional enorme. Então, quando alguém olha para uma pessoa autista e pensa, mas ela parece normal, geralmente essa frase diz mais sobre a invisibilidade da deficiência do que sobre a ausência dela. Uma das coisas mais perigosas dessa discussão é a ideia de que, se a pessoa consegue estudar, trabalhar ou falar bem, então ela não precisa de suporte. Mas muitas pessoas só conseguem manter algum nível de funcionalidade porque tiveram acesso a terapias, adaptações, acompanhamento e suporte ao longo da vida. Retirar direitos porque alguém parece funcional é ignorar tudo que foi necessário para aquela pessoa conseguir existir daquela forma. E existe outra questão importante. Neurodiversidade e deficiência não são conceitos opostos. Uma pessoa pode ter orgulho da sua forma de funcionar, reconhecer sua identidade neurodivergente e ainda assim enfrentar barreiras reais que justificam proteção legal e acessibilidade. Então vamos deixar uma coisa muito clara de uma vez por todas. Não existe isso de autismo virou moda. Ninguém faz anos de terapia por moda. Sabe? Ter acesso a direitos básicos, como, por exemplo, um auxílio de um salário mínimo para famílias em situação de extrema vulnerabilidade social,
Não é privilégio. Diagnóstico não cria sofrimento, ele nomeia um sofrimento que já existe. Talvez a pergunta mais importante não seja quem merece ser considerado pessoa com deficiência. Mas sim, por que ainda temos tanta dificuldade em reconhecer sofrimentos que não são visíveis? O autismo não deixa de existir porque alguém aprendeu a mascarar. E direitos não deveriam depender do quanto uma pessoa consegue esconder o próprio sofrimento para ser aceita socialmente. Que a gente consiga construir debates mais responsáveis, mais humanos e menos baseados em estereótipos. E, principalmente, que as pessoas autistas não precisem provar sofrimento extremo para ter acesso à dignidade. Então, se você concorda ou discorda das minhas falas, aqui embaixo está o campo de comentários. Você é livre para comentar, expressar sua opinião desde que de forma respeitosa. E no mais, obrigada por me ouvir. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Antes de encerrar, eu acho importante trazer algumas informações objetivas sobre o que a legislação brasileira diz atualmente sobre o transtorno do espectro autista. Hoje no Brasil, a pessoa com TEA é legalmente reconhecida como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Isso não é opinião, interpretação pessoal ou pauta ideológica. Isso está previsto em lei. A principal legislação é a Lei nº 12.764 de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei garante, entre outros pontos, diagnóstico precoce, tratamento multiprofissional, acesso a medicamentos pelo SUS, educação inclusiva e acompanhante especializado quando houver necessidade comprovada, sem custo adicional para a família. Além disso, existe a Lei nº 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais em condições de igualdade. Também existem as leis de atendimento prioritário e acessibilidade, como a Lei nº 10.048 de 2000 e a Lei nº 10.098 de 2000, que garantem prioridade em atendimentos e adaptações de acessibilidade arquitetônica e de comunicação. Na prática, isso significa que pessoas autistas possuem direitos relacionados à saúde, educação, acessibilidade, inclusão social, transporte e assistência social. Na educação, por exemplo, o aluno autista tem direito à matrícula na rede regular de ensino e, quando necessário, ao acompanhante especializado em sala de aula. Na saúde, terapias essenciais como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional devem ser garantidas pelo SUS, e os planos de saúde não podem recusar atendimento em razão do diagnóstico. Outro ponto importante é o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, previsto na Lei nº 8.742 de 1993, que garante um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social, desde que preenchido os critérios legais de renda e avaliação social. Então, quando discutimos a retirada de reconhecimento legal da pessoa autista como PCD, não estamos falando de vantagens, estamos falando de acesso a tratamento, inclusão, suporte e dignidade.